Bom dia a todos. Quantas vezes, né? Quem nunca fez de terminar a lida ou na hora de estar tomando chimarrão, ali no café e começar a pensar, poxa vida, como poderia ser diferente se eu conseguisse ter um resultado melhor? Como seria bacana, e ali a nossa cabeça já vai começando a fazer planos, a gente já começa a imaginar. Quem cria por hobby, para a família, já começa a imaginar lá, né, nas ovelhas, no caso, um churrasco a mais, uma carne a mais, uma festinha a mais que pode fazer. E quem cria profissionalmente, a gente também já começa a imaginar. Poxa vida, se eu conseguisse um resultado melhor, uma lucratividade a mais, a gente já começa a fazer planos. Quem nunca passou por isso, né? Qualquer, independente de qual for a área, qual for os animais que for lidar, eu acredito que é uma coisa que quem não passou ainda vai passar. Porque quando a gente cria os animais com gosto, com carinho, a gente quer que dê resultado. E aí a gente começa a fazer planos, né? Então, nesse momento, eu quero sim já começar a palestra também agradecendo e parabenizando a Prefeitura, o nosso secretário, né? De abrir esse espaço aqui para a gente estar vindo na feira também, mas estar nesse momento conversando sobre o futuro da nossa propriedade. Porque o nosso município, ele é agrícola. Então, nós temos que falar sobre isso e fortalecer, né, cada vez mais para a gente continuar. E ressaltar aqui, secretário, que nós temos o pessoal de São José das Palmeiras, também temos os outros amigos nossos lá de São Pedro, né, que vieram aqui também participar, prestigiar. Sejam todos bem-vindos aqui, né? Mais uma vez, Vera Cruz inovando, trazendo para a nossa feira nesse ciclo de palestras, que eu acredito que foi muito bem, parabéns pelos temas. E é isso, gente, eu sou a Cláudia. Faz 10 anos que eu moro no Paraná, aqui em Vera Cruz do Oeste. Eu sou catarinense de nascimento, né, e veracruzense por opção. E eu vim, casei com o Paulo, e a gente veio morar na cidade até a casa lá ficar liberada. Aí nós fomos para o sítio, e tinha uma área que não é mecanizada, e a pastagem foi crescendo, porque antes de nós morarmos lá tinha gado. A pastagem foi crescendo, e junto com a pastagem subindo, chega as visitas indesejadas, nós tínhamos que controlar essa pastagem. E assim surgiu a ovinocultura na nossa vida. Eu sou filha de agricultores, neta de agricultores e empreendedores, então para mim empreender é muito natural, é algo que eu gosto, é algo que eu estudo, que eu me dedico para isso. E nós começamos na ovinocultura, e eu não sei vocês, mas nós ouvimos muito assim: criar ovelha não dá lucro, criar ovelha nessa propriedade pequena, é só por hobby. E olha lá ainda, quando dá certo, se tem um filhote para abater. Não sei, mas alguém ouviu isso? Não foi só nós, quando começou. E aí a gente foi em busca de informação, consultorias, mentorias, muito estudo, muito prejuízo, perdemos muitos animais, chorei muito porque a gente se apega, né? Independente do tamanho do rebanho, cada um tem uma história, como diz o Rodrigo, cada um tem uma história e a gente se apega nos animais. E aí eu falei, não, mas a ovinocultura tem que dar certo. Se dá certo para os outros, por que para a gente não vai dar? Se dá certo na grande propriedade, um volume grande, por que não vai dar? E assim nós começamos a sair, né, nesse processo. Nasceu a Cabanha do Vale, ali estavam as nossas redes sociais, então hoje a gente trabalha, né, no Instagram, no YouTube e no Facebook como Cabanha do Vale. Tá? Vai ser muito gratificante ter o apoio de vocês lá também nos acompanhando, né, os que gostam de ovelha. Não só os animais, mas toda essa outra parte técnica, administrativa, emocional, tudo isso que bom. Pode passar, obrigada. Então, na trilha da lucratividade com ovinos. Por que trilha? Porque não é um asfalto, não é uma estrada plana e duplicada. Lidar com o ser vivo, né, um animal ali, tá tudo certo. Mas no mesmo momento, um piscar de olhos, alguma coisa muda. E aí o estrago está grande, se a gente não prestar atenção. E qualquer trilha, quando a pessoa conhece, quando a pessoa está preparada com os apetrechos, né, se for de moto, com a moto apropriada, se for com um carro apropriado, a pessoa vai desfrutar melhor da jornada, vai se divertir, vai ter resultados. Então, por isso, o tema, né, da trilha, da lucratividade. Pode passar. Nós começamos essa trilha falando assim, gente, ela tem, é como se fosse uma estrada que tem placas de sinalização. A trilha da ovinocultura, da lucratividade, ela também tem 5 placas, 5 pilares. E nesses pilares, eles vão nos dar a direção. Não, eu estou indo.
Eu estou indo para Cascavel, mas eu não estou vendo a placa de Cascavel, mas eu sei que antes de chegar em Cascavel eu tenho que passar por Céu Azul, Santa Teresa, então está tudo certo, eu sei que eu estou no caminho. E muitas vezes a gente já quer chegar, sair de casa e já ter uma placa ali do local para onde a gente vai, mas a gente sabe que não é assim. A mesma coisa na ovinocultura, na criação. Antes de eu falar dessas placas aqui um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui já é criador de ovelha? Só para mim entender com quem que eu estou conversando. Quem já tem, não importa a quantidade, já tem, já sabe uma noção, né? Legal. Quem não tem ovelha, mas tem vontade de criar ovelha? Tem alguém aqui que tem vontade de criar ovelha? Legal, então tá bom. E quem nunca criou ovelha, não quer criar, também seja bem-vindo à palestra, né? Porque isso aqui, esses pilares, pode ser aplicado em qualquer animal, qualquer ramo, assim, qualquer espécie de animal. E alguém aqui ainda não provou a carne de ovelha? Vamos fazer uma pergunta agora, assim, mudar um pouquinho aqui. Porque falar de ovelha é muito bom, mas provar carne é melhor ainda, eu sou suspeita. E chegando nesse tempo que a gente tem lá, desde 2017 na ovinocultura, participando de eventos, participando de muitos cursos, o que eu mais escuto é assim, que eu crio, mas eu gosto. Não dá muito certo, não consegui ainda chegar onde eu quero, ter lucro, não consegui ver a cor do dinheiro, mas eu gosto de lidar, é um animal bom, fácil, a carne é boa. Até hoje eu não conheci alguém que cria ovelha que não gosta da carne. Pode ser que alguém da família não come, mas a pessoa cria porque gosta, principalmente porque gosta da carne também. Então, vamos falar desses 5 pilares. Genética, a primeira placa que a gente vai, quando entra nessa trilha, para a gente ver se está no caminho certo, se não está se perdendo na trilha, é a genética. E aqui eu não vim falar de raça. Nós escolhemos a raça Dorca por uma escolha pessoal do Paulo. Ele sempre gostou, sempre achou bonito, desde quando ele trabalhava, quando ele saiu do colégio agrícola, que foi trabalhar, né, atendendo as outras comunidades, as outras propriedades. Ele trabalhou com outras empresas, ele achava bonita aquelas ovelhinhas brancas da cabeça preta, mas para ele não sabia nem o nome. Mas visualmente ele achava bonito. E quando nós decidimos criar, ele falou, eu quero criar daquela raça. Eu falei, para mim está tudo certo, para mim tudo é ovelha, está tudo certo. Mas quando fala em genética, não é genética de raça, assim. É a genética porque, assim como tem o gado leiteiro, tem a ovelha leiteira. E aí muitas vezes a pessoa vai criar a ovelha, ela não quer trabalhar com queijos finos, mas ela vai lá e compra uma ovelha leiteira, uma raça que é mais leiteira. E aí depois a pessoa se frustra. Aí a pessoa quer criar ir por hobby na propriedade, não importa o tamanho, mas que tem uma área pequena, ou é um brinco para jardinagem para cortar grama. E a pessoa pega uma raça de lã, que daí ela entra no cio uma vez por ano. Se for cio natural, né? Falando assim, cio natural. Agora a pessoa fala, não, eu quero criar em grande escala. Aí quanto mais filhotinhos criar, melhor. E aí geralmente as raças com menos lã, elas entram no cio o ano inteiro, no Brasil. Claro que a outra raça com lã também entra, mas aí precisa de um incentivo a mais, de um trabalho extra nosso. Aí tem que ver se a pessoa vai ter essa disposição ou não. Então, quando eu falo em genética, é falando sobre isso. Se a pessoa, o foco que ela vai ter. Não, eu gosto de queijo, eu quero trabalhar para participar de concursos, né, de festivais, vender queijos finos, beleza, vai com uma raça leiteira, nem pega a Dorca, porque não vai dar certo. Manejo, a outra placa é manejo. Quando nós começamos a criar, lá em 2017, o Edson é o veterinário que nos socorreu lá, o Rodrigo também nos socorreu bastante, o Lázaro também nos atende bastante. E aí, na época, o Edson chegou e falou assim pra gente, olha, façam um CRIP. Mas o CRIP feed, vocês sabem o que significa? O CRIP é um cercadinho ao restaurante, é a creche dos filhotes. Primeira coisa que o Paulo pensou, um serviço a mais para mim. É ele que tinha que fazer, né? Eu apoio minhas ideias, mas quem tem que fazer é ele. Ele falou, não sei se isso vai dar certo. E o Edson sempre ele falando, olha, faz o teste. E aí nós decidimos fazer o teste. Então, muitas vezes, a gente quer tem a genética boa, mas não tem o manejo. E o manejo é simples, não é nada complicado. Depois que a gente entende o básico. Aí nós fizemos o CRIP,
gostamos. Hoje eu mostro nos vídeos no YouTube, lá no canal, mostro no Instagram também, nos status, quase todos os dias, os filhotinhos no crib. Depois que eles aprendem, é uma tranquilidade para eles e para nós. É uma coisa simples, é uma tecnologia que muitas vezes a gente, por estar no campo, eu entendo, eu não julgo vocês, porque depois que eu fui morar no sítio, eu entendi, é muito serviço. Tudo é coisinha de meia horinha, mas é meia horinha que leva um dia. A gente brinca, é meia horinha, mas é uma meia horinha que demora. E aí no começo a gente teve essa resistência, será que isso vai funcionar? Será que isso vai dar certo? E aí nós vimos que sim, que foi uma coisa bacana, então nós decidimos implementar, nós não conhecíamos ainda esse sistema. A próxima placa que a gente vai ver são instalações. Mas voltando ali no manejo, se a gente tiver um manejo errado, a gente vai perder filhotes. Nós perdemos filhotes. Tivemos abortos de matriz, matrizes que abortaram por falta de manejo, por manejo errado no começo, por muitos erros de principiante. Então, quando eu falo manejo, não é assim aquela regra. Como nós ainda estamos, a ovinocultura ela não está no mesmo nível das aves, assim, comercial, a gente não tem ainda todas essas regras que hoje eu entendi, porque eu sempre escutava só do outro lado, que é muita regra. E hoje eu entendi que é para a segurança nossa, do agricultor. Hoje ficou muito claro isso para mim. O dia que alguém reclamar perto de mim, eu já sei o que eu vou dizer. Mas na ovinocultura não tem isso. Então, quando eu falo em manejo, são procedimentos mais simples ainda, sabe? São pequenos métodos que a gente começa a implementar no dia a dia e que no final do ano faz a diferença. Instalações. Aqui vocês estão vendo, é o corredor. Essa foto ficou pequena, mas depois vocês vão ver. É um corredor. Nós adaptamos esse corredor e fizemos um crib. Colocamos um coxo lá, fechamos o corredor. Os filhotinhos entram um pouco tranquilo. Eu sempre brinco assim, nos vídeos, eu falo, gente, não é instagramável, não é uma estrutura bonita. É uma estrutura eficiente, simples, eficaz, que te dá segurança, que dá segurança para o animal também, que protege o animal, que você não se estressa na hora de precisar trocar um animal de baia, na hora que tem uma ovelha para criar, que não está apertado demais, que não vai ter filhotinho roubando leite, que você vai ter mais uma baia para colocar. Então as instalações, elas têm que ser simples, coxo no lugar certo, bebedor no lugar certo, tá tudo funcionando, que também é um outro desafio, Sanidade. A terceira placa que a gente vai ver nessa trilha é a sanidade. Se nós compramos animais doentes, se nós não observamos quando os animais começam a ficar fraquinhos, começam a parar de ir no coxo, quando a gente vai ver, o estrago está feito. Sabe? Então a sanidade, se está mancando, se não está, as vacinas, uma coisa que nós adotamos lá no início também, acho que foi no primeiro ano ou no segundo ano, foi as vacinas, porque, não precisa, a gente escuta, aquelas conversas, aquelas rodas informais lá na fila, na cooperativa, no banco, no laboratório, onde a gente encontra outra pessoa, e geralmente as pessoas, isso é frescura, não precisa não, meu pai criava assim, isso, antigamente a gente criava, não tinha vacina, frescura. Gente, não é frescura. É o nosso bolso que está perdendo dinheiro. É os nossos animais que vão sofrer. A gente fala, é o pessoal da agropecuária, é veterinário que quer vender vacina. E não é. Nós temos uma tranquilidade, e a gente participa de vários grupos de ovinos, e aí o que a gente mais percebe? As pessoas desesperadas, os animais morrendo por sintoma de clostridiose lá, os clostrídios. Por quê? Porque eles não fazem a vacina. E a última vez que eu fiz a conta era 50 centavos a dose. 50 e poucos centavos a dose. Então não é caro. E aí a gente depois vai desesperado, põe foto no grupo. Eu já fiz isso, já coloquei foto também, pedindo, pessoal, quem quer isso? Tô perdida, é grave, não é? Mas tem coisas que a gente vê lá, tipo, tá no grupo, você tá no ano, tá no outro, todo mundo fala de vacina. Isso é frescura. Isso é só para quem tem animal para exposição. E aí nós mesmos estamos indo contra os nossos resultados. A outra placa é a nutrição. Não adianta eu ter uma raça boa, instalação legal, tá com a sanidade. Não vai ter nem sanidade, Porque se não tem nutrição, o animal não vai ficar saudável. Não tem como. Uma vez a gente escutou num comentário num grupo, a pessoa falou assim, um conhecido que a gente fez o grupo, depois ele comentou com o Paulo assim, troquei a raça, agora tá certo, porque essa raça come bem pouquinho. Gente, o problema não é comer pouquinho, o problema é que ele não tinha pastagem, ele não tinha e ele não se preparava de comprar. Porque se nós não temos, nós queremos criar,
nós temos que preparar de algum lugar, tem que vir esse alimento. Ou nós temos que produzir, ou nós temos que comprar. Não é assim? A gente não produz alimento, todos os alimentos que a gente consome na nossa família, a gente não vai no mercado. E a gente quer ter animais bonitos, saudáveis, mas não quer investir. Então, a nutrição, gente, ovelha, eu sou suspeita de falar, mas é muito bom de criar, porque ela come pouco. E do que ela come, ela converte muito. Se eu não estou enganada, parece que é uma média de 3 a 4 quilos que foi feito no trabalho de faculdade para converte, que ela come conforme a fórmula lá certinho, mas enfim, de pastagem, uma pastagem bem nutrida, tudo, transforma em 1 quilo de carne. Sabe? É muito bom o processo. Sem contar que é um ciclo rápido. É 5 meses de gestação, ela já está parindo. Se for uma raça que entra no cio o ano inteiro, 2 meses ela já está emprenhando de novo. Se o carneiro estiver junto, né? Então é muito simples. Nós só temos que entender essas placas que não vem no manual para a gente ler. Quando nós começamos, nós não encontramos nenhum material. Eu fui pesquisar, fui procurar informações e eu achei muita informação, mas era para quem criava assim a nível profissional, a nível, sabe, aquelas fazendas, aquelas coisas assim para exposição. E aí lá em casa era só eu e o Paulo para fazer o manejo. Então muita coisa que eu via, a gente dizia, não vai dar certo, é só nós dois, eu não tenho tempo agora. E criando e aumentando o rebanho, e reformando e ampliando, porque nós começamos com um barracãozinho velho, a gente tinha uns 20 anos que não era reformado. Daí o antigo morador não reformou, porque já queria vender mesmo. E nós começamos com o que tinha, para ver se ia dar certo. E foi assim que foi a nossa história. E aí, com esse processo, a gente começou a estudar, começou a responder, principalmente no Face, bastante ajuda, responder. E eu falei, eu não consigo mais, não dou mais conta, porque eu ainda sou professora, né? Eu sou concursada aqui da prefeitura. E aí, nós falamos, como nós vamos ajudar? E muitas pessoas pequenas falando, eu vou desistir, não tá legal, eu quero criar, mas todo mundo fala que não dá lucro. E assim a gente começou a produzir materiais, vídeo, um e-book, e começamos a compartilhar nas redes sociais, porque sim, é possível dar lucro. E uma coisa que eu quero deixar bem clara assim, eu crio lá só para cortar grama, para ter uma carninha final de semana, final do ano, uma data especial. Tem que ter lucro. O lucro qual que é? O churrasco. Não adianta você ter a ovelha e o dia que está o aniversário da esposa, ou do marido, ou do filho, do neto, você fala, vou batar um borreguinho lá, né? Vai dar certinho. Você faz as contas, não, vai estar com 5, 6 meses. Você vai lá pegar, tá levinho. Tem só lã. Já aconteceu isso com nós. Não, tá bonito. Eu não pego, porque nesse meio tempo aí, de 2017 para cá, eu fiz uma cirurgia na coluna. Então eu tive que dar uma pausa, porque senão eu ajudava na vida, né? Em tudo. Então assim, quantas vezes a gente vai lá e faz plano e daí vai pegar aquele borreguinho, tá só carne. Redondo, mas não é carne, sabe? Isso é o lucro. Quem cria por hobby, tem que ter lucro. O lucro é a carne quando quer, quando precisa, final de ano, quando vai receber alguém. E, enfim, se eu ficar falando aqui, vamos passar para o próximo, que eu vou contar mais histórias para vocês. Onde está o dinheiro que vai estar no meu bolso? Gente, se eu deixar o dinheiro aqui em cima, o dinheiro está aqui em cima. Quem vai provar que o dinheiro é meu? Agora, se o dinheiro está no meu bolso, até provar que o dinheiro não é meu, demorou muito mais. Na ovinocultura, o que mais acontece é as pessoas deixarem dinheiro na mesa. Na venda, né, ou no hobby. Aí você vai falar, mas quando que eu estou deixando dinheiro na mesa? Não rasgo o dinheiro, eu nem compro vacina para não gastar. Que é o que a gente escuta, né? Não precisa. O dinheiro que a gente deixa, e que muitas vezes os pais, ou talvez os mais jovens aqui, que nós também ouvimos isso de pessoas mais idosas, é assim, não dá muito certo. Para dar certo, você tem que levar em exposição, você tem que vender bem caro, você tem que ter uns 100 animais para cima. A gente ouve muito isso. E daí a gente já desanima, já não investe no rebanho, já não faz a vacina, já não tem uma alimentação apropriada para o animal na idade certa. Onde está o dinheiro que era para estar no meu bolso? Está ficando em cima da mesa. Vamos ver, pode passar para o próximo. Esse aqui é o jogo do abate, mas pode ser a nossa trilha também. Ela começa no período fértil. Eu vou fazer uma conta com vocês, nós vamos imaginar uma propriedade com 10 animais.
Só 10, só por hobby ali. E ainda 10 acho que ainda é bastante, né? Mas legal, dá, se criar 10 filhotinhos, um churrasco por mês. Né? Se vir gêmeos aí dá os 12. Período fértil, 10 matrizes. Mas aí eu já começo errado. Eu compro umas matrizes mais baratas, porque eu não sei se vai dar certo. Matriz mais barata, lá de terceira, quarta cria, que é bem mais barata. Nós fizemos isso. Não façam. Quem não comprou ainda não compra. Se for de alguém que você conhece, que você confia, beleza. Mas se não, não compra. Nós compramos no lote, nós começamos com 25 animais. Uma nunca emprenhou. A coisa mais linda, o nome dela era Dolly, porque ela era igual a Dolly daquela, acho que era inseminação, filho, a primeira que teve lá na Europa. Ela era igualzinha, nunca emprenhou. Duas, uma deu problema no parto. Pode ser só coincidência, não sei. O cara está vendendo mais barato, nós compramos. Comprar animal caro, ele não sabe. Mas eu também não falo para vocês comprar os animais caros registrados também. Não é isso, tá, gente? É ter um bom senso. Vai comprar, vai começar. Comprem borregas, comecem com bons animais. Comprem bezerras, não é assim? Quem trabalha com gado de leite, comece com bons animais. Aí nesse período fértil de 10, uma não emprenhou, por algum motivo. Quantos churrascos você vai ter lá no final? Só 9? Vai ter só 9 filhotinhos, né? Se cada uma criar um. Você vai para o período da monta, porque daí nós estamos falando da saúde da fêmea, aí nós vamos para o macho. Chegou no macho, o macho está obeso ou desnutrido, os cascos nem se fala, fora outros probleminhas que pode ter no meio do caminho, e aí nós queremos que produza bons animais. Então, tinha 9 ali, vamos continuar a conta, vamos dizer que ele... Mas vamos dizer que ele conseguiu fazer a monta das 10, das 9, que a gente viu, acompanhou e tal. Aí você vai para o período da gestação e parte, você fala, já começa a fazer plano, é aquilo que eu falei no começo, né? Quem nunca começou a fazer plano? A gente começa a ver a ovelhinha redonda, crescer. Quanto mais redonda a gente fala, é 2, e com muita sorte pode ser 3. Mas 2 está bom, ela cria. E aí, diz 9. Você faz o desvermelhante errado. Porque nós ouvimos, eu não sei vocês, mas nós ouvimos isso. Lá nas Três Coroas chegou essa conversa. Desvermelhante de hoje em dia não vale nada. Tá tudo fraco, tem que fazer uma dose forte, olha lá, e tem que trocar todo ano. Aí a gente, né, para não perder, para não errar, a gente troca o princípio ativo. Nós trocamos no primeiro ano. E nós não sabíamos, né, iniciantes de tudo, fizemos um princípio ativo que não pode fazer no início da gestação. Mas o reprodutor estava junto com a fêmea o tempo todo. Então também a gente não sabia se estava no início, no meio, no final não estava, porque ela não estava tão redonda. O que aconteceu dali uns 2 dias? A ovelha abortou. Aonde que nós estamos deixando o dinheiro? Na mesa, que era o dinheiro que era para estar no nosso bolso. Aí eu estou lá fora tratando os bichos, o Paulo foi para a lavoura, época de lavoura, isso era plantio de colheita. Ainda tínhamos umas galinhas na época. E a galinha começou com um barulho diferente, eu fui lá olhar, porque eu falei, não está normal esse barulho, um filhotinho, um feto. Ah, que decepção, né? Então, a gente já começa fazendo planos, e quer ver o animal tem. Daqui a pouco, outro era gêmeos. Aquela ovelha abortou gêmeos. Por culpa de quem? Por erro de quem? Nossa. Porque a gente foi, no que os outros falaram, na melhor das boas intenções, mas de boa intenção não leva para o céu, né, gente? Então, nós tínhamos 9, já ficou 8 aqui. E a gestação ainda não terminou. São 5 meses de gestação, é curto. Um dia eu visitei uma menina que eles queriam cavalo, mula. Eu me assustei com o prazo de gestação. Falei, meu Deus, não, ovelha é muito melhor, muito mais rápido, né? Gente, 5 meses podem ser 5 meses curtos, mas podem ser longos 5 meses. Um dia, eu tinha a primeira ovelha que apareceu ali na primeira, uma das fotos que apareceu no início, foi a primeira ovelha que eu dei mamadeira. Eu tinha um carinho especial por ela, porque eu nasci no sítio, mas depois eu fui morar na cidade. Então, para mim, tudo era novidade, é como se eu estivesse voltando, né, às origens. Eu cresci ouvindo a minha mãe contando do meu avô.
Quando eu nasci, meu avô já não tinha mais lavoura, meu avô já tinha aposentado, já era meus tios que tocavam lavoura, comércio, mas eu cresci ouvindo a minha mãe contar histórias de ovelha. Então, para mim, estar lá na lida, além de ser uma terapia, além de ser muito bom para a cabeça, eu falo que é muito, traz à memória, assim, boas lembranças. Então, eu estava ali nessa, agora eu me perdi, desculpem. Eu estava falando do gestação dos partos, das ovelhas, vamos recuperar aqui comigo, das ovelhas, do aborto, muito bem, que a gente vai fazer do plano, a ovelha maricota, a primeira ovelha que eu dei mamadeira, lembrei. A ovelha, gente, o Paulo saiu e eu fui abrir o portão e falou, hoje você solta as ovelhas um pouquinho mais tarde, tal. Sábado, o que a mulher quer fazer? Limpeza, faxina na casa, com pressa. Fui lá e soltei a ovelha prenha e tinha umas que não estavam prenhas juntas. Manejo, instalações que a gente falou. O que aconteceu? Elas saíram todas com pressa. E a maricota também era muito fominha. Se imprensaram. No outro dia, o parto da maricota. O filhotinho nasceu morto. Era uma fêmea linda, igual a mãe, lisinha, padrão Dorper. Lá vai eu chorar de novo. E daí eu tinha que chorar com culpa, porque daí era eu. Porque fui eu que não tive paciência de ir lá, de abrir, de ir devagar, tentando não deixar isso ser tudo de uma vez e uma atropelar a outra. Então é manejo, é coisa simples, mas que no dia a dia a gente peca. E aí a gente deixa dinheiro na mesa. Tinha 10, ficou 9, ficou 8 com desverminante, 7 com probleminha que dá ali no parto, até o final da gestação, parto. Primeiro ano nosso é muito bonito, é muito emocionante, mas primeiro ano a gente queria ver as ovelhas bem gordas, para criarem filhotinhos bem gordinhos, bem bonitos. Criaram de madrugada. Nós chegamos lá de manhã, entalado. Gordo demais, a ovelha não conseguiu criar e estava certinho. Então, outro problema que muitas vezes acontece. Manejo, instalação também, né? Vai diminuindo. Mas vamos dizer que criou tudo bem, vamos ficar com as 7 ali. Lactação. A ovelha está lá com o ombro bonito. O que eu vou me preocupar? Os homens nem têm a lavoura, tem os outros serviços, tem que sair com pressa. Ficar olhando se a ovelha tem leite? O filhotinho que lute, que vai atrás da mãe dele, que roda. Aí o filhotinho demora a se recuperar para mamar, não mama colosso. Aí a ovelha não tem leite ou pode dar uma mastite, o dinheiro vai ficando em cima da mesa. Vocês estão vendo que numa brincadeira, eu não estou falando para vocês de um problema que vai acontecer lá longe. Não, é coisa que acontece no nosso dia a dia, principalmente no início. Aconteceu tudo isso no primeiro ano, que tinha 10, ficou em 6. Você acha que a pessoa vai querer continuar criando ovelha? Só por gosto mesmo, e olha lá, por opinião, muita opinião. Mas tá, vamos dizer que ficou em 6, tá 6 filhotinhos, algum criou gêmeas, mas vamos continuar com 6. Desmama. A gente vai desmamar. Ou não desmama e deixa tudo junto. Também tem outro problema. A gente tem que escolher qual que é o seu problema e tentar resolver. Da lactação até desmama, das 3, 4 meses longos também, porque pode ter diarreia, morte neonatal. Hoje eu estava conversando ali com os amigos que a ovelhinha nasceu bem, pariu bem, no outro dia de manhã já estava morto. Acontece. Aí se não é vacinado mais esse colostrídeo, eu nem estou colocando nessa conta o problema de colostrídeos, de carbúnculo, essas enfermidades assim. Da desmama até a terminação, também vai mais 1 mês ou 2. E aí, como é que está sendo esse período? Se não perder nenhum, já está no lucro, porque já ficou só com 6. Imagina se acontece alguma coisa desse, um bicho ataca, igual lá em casa, um animal atacou. O que vai acontecer? Perde também. Aí lá em casa, um animal que a gente não sabe o que foi, matou o reprodutor registrado, uma matriz que era a gêmea da maricota, que estava no prazo para criar de novo, e um filhotinho. Os outros animais conseguiram correr, enquanto aqueles ficaram para ser atacados, né? Da terminação até o abate, quantos que terminou? Ali
está o nosso lucro? Só que nessa jornada, nesse jogo, quanto dinheiro nós deixamos na mesa? Aí a gente vai lá, pega o determinante, pensa que é só determinante, né? Eu acho que a maioria é determinante, mas não é determinante. É todo um conjunto que é simples. Se a gente fizer o básico, arroz com feijão bem feito, o dinheiro vai sair de cima da mesa e vai vir para o nosso bolso. O lucro vai vir. O churrasco, você vai ter mais carne. Não, eu não quero criar para vender, não quero participar de exposição, não quero vender genética, não tem problema. Você precisa ter a carne. Você tem lá um animal cortando a grama e não pode consumir. E ainda gastando com ele. Você tem que ter um salzinho, né? A instalação, ele tem que dar lucro, tem que dar um retorno. Então, o lucro que não chegou no seu bolso, ele está nesse meio. Eu não trouxe aqui uma fórmula de bolo, porque não tem uma fórmula assim, ó, é assim, assim, não, é esse caminho, cada propriedade, conforme cada propriedade faz, vai ser o seu resultado. Pode passar, por gentileza. Então, atitudes que deixam dinheiro na mesa. Falta de foco na criação. Quando a pessoa cria de qualquer maneira, assim, não, eu quero criar só por hobby, mas mesmo que é por hobby, tem que dar lucro. Você não pode ter uma conta lá na agropecuária muito grande. Você tem que ir lá para comprar comida, vamos dizer, mas não para comprar remédio. Tem que ser vantagem para você, vantajoso para você. Tem que ter animais sadios. Genética. Aí olha aquilo que eu falei no começo, a pessoa vai lá, não, eu quero deixar o reprodutor o tempo todo junto, porque eu gosto da carne de ovelha e eu quero ter para todo final de semana, uma vez por mês, eu quero reunir a família, reunir os amigos, eu quero ter carne. Mas daí você compra uma raça que, às vezes, não, eu quero trabalhar com gado de leite. Ou você quer uma raça, né, boas matrizes, que amamentem bem os filhotes. E vai lá e pega uns animais fraquinhos. Não dá certo. Rebanho sem proteção, aconteceu com a gente. Perdemos lá, o susto foi grande. Resolvemos esse problema. Ou nós paramos de criar, essa hipótese não existiu, porque nós dois gostamos, tanto eu quanto o marido gostamos de criar ovelha. Então, o que sobrou? Proteger o rebanho. Mas nós já tínhamos cercas boas. O fio de arame lá, a cerca, não era problema de cerca. E qual que é a próxima opção, então? Né? Foco na criação. Próxima opção, se nós não vamos parar, se não é problema de cerca, é um sistema de proteção. E assim entrou os maremanos na nossa vida. Nós não tínhamos plano de ter cachorros de proteção de rebanho tão cedo, porque nós já tínhamos cachorros na propriedade, conviviam super bem, não atacavam o rebanho, então para que gastar dinheiro com cachorro? Aí o dia que nós perdemos dinheiro, deixamos dinheiro na mesa por falta de proteção no rebanho, nós entendemos. Problemas no parto e no pós-parto. Ovelhas muito gordas, matrizes muito gordas, então, nutrição. Hoje nós entendemos a importância disso. Hoje a gente olha e fala, tá engordando demais, vamos maneirar na comida. Mortes na desmama. Por que está acontecendo essa morte na desmama? Identificamos os pontos, fechamos a porteira, dinheiro parou de ficar em cima da mesa e começou a vir para o bolso. Demora para bater por falta de peso. Principalmente a gente quando quer criar ali para consumo da família. Você fala, não, tal mês é o aniversário da mãe. Eu tenho uns borreguinhos lá, vai lá fazer um churrasco, vou convidar meus irmãos. Aí você vai lá pegar o filhote, né? Não tá o peso. Você poderia ter abatido só um para fazer o churrasco, você vai ter que abater dois. E dois magrinhos, aquelas costelas fininhas não dá nem. Não é a mesma coisa, o sabor da carne não é o mesmo. Demora para bater, então eu já falei. Falta de planejamento com a alimentação. Gente, um dia eu estava escutando uma live, o cara falou, um produtor falou assim, o vendedor falou assim, que ele chegou lá na propriedade e o cara falou, gente, você acredita que a seca me pegou de surpresa esse ano? Mas é nosso papel, enquanto responsável pelos animais, ou vai ter seca, ou vai ter geada, ou vai ter muita chuva. Então nós temos que estar preparados, todas as opções, né? Um trato extra, porque a nossa pastagem, se der uma seca vai embora, beleza? Então tem que preparar. Não, a minha pastagem está tranquilo, mas se der uma geada, a minha pastagem não vai reagir. Então você tem que estar preparado, porque o animal bem nutrido ele vai te retornar. Estrutura precária. Tem um cara que muito bacana, ele faz um trabalho fantástico, ele já conversou com a gente também pela internet. Ele vende animais para reprodução de uma outra raça com lã. O que aconteceu?
Um animal dele já estava vendido numa escada, ele não soube explicar bem, mas foi numa escada, quebrou a patinha, o osso saiu para fora, não conseguiu fazer lá a solução, né? Ele não se sentiu tranquilo de vender para o cliente, de entregar para o cliente aquele animal. Prejuízo. Era um animal de alta genética, uma raça nova no Brasil, por causa do probleminha na estrutura. Pode passar para a gente ver. Então, são pequenas atitudes que deixam o dinheiro na mesa. Eu não estou falando para você sair daqui hoje, chegar lá e mudar. Não, é uma coisa por dia que a gente resolve, no final do ano, está tudo andando redondinho. Desafios de principiante, deixa eu falar com vocês. É mito ou é verdade que a ovelha é difícil de criar? O que vocês acham? Algum palpite? Se perguntar para mim, eu vou dizer que é fácil. Mas hoje, né? Primeiro ano eu não achava fácil não, porque a gente teve um monte de prejuízos. Mas é um mito. Por quê? Porque a gente não tem tanta informação. Depois que a gente entende as regras do jogo, é igual a gente falar assim, pegar uma pessoa que nunca jogou futebol, colocar a bola e falar, não, é só jogar no arco. E se a pessoa joga no arco do time dela? Vai ser gol contra? A mesma coisa a gente faz na agricultura. Muitas vezes a gente faz gol contra. Predadores. Existe? Existe. Existem os silvestres, de 4 patas, existem os de 2 patas, que graças a Deus aqui na nossa região eu não escuto falar. Deus abençoe que a gente nunca ouça isso, né? Mas existe os predadores. Discernimento fraco, é mito ou é verdade? É mito. A gente vai lá, tá com uma dor na barriga, vai tomar um remédio para dor na cabeça? A ovelha não tem só um tipo de verme. Aí a gente vai lá e compra o desverminante para um tipo de verme e ela está com outro sintoma de outro verme. Vai ficar dinheiro na mesa. Sabor da carne. Porque o sabor da carne é forte. É outro mito. A minha mãe, o dia que ela veio ali em casa, que ela provou, ela falou assim, mas parece que o sabor era diferente. Ela ficou pensando, ela falou, claro, meu pai só batia ovelha velha, mais velha. Sabe, a matriz que não produzia mais? Meu avô, ele vendia, ali fazia pelego, o couro, né? Mas eles vendiam os filhotinhos. E o que ficava para a família? O meu avô tinha comércio. O que ficava para a família? As ovelhas velhas. Aí ele só batia depois de não servia mais. Então, o sabor é outro. Claro que é. As pessoas estão acostumadas a comer carne antiga. Ano passado. Nós fomos lá em Cascavel. E aí nós sentávamos lá e fomos num restaurante que servia carne de ovelha. Que decepção. A sorte que eu já conhecia carne de borrego. Senão eu nunca mais ia querer comer. Gente, era uma carne feia. Um pedaço enorme. Que mostrava que não era de filhote, que era de ovelha, mas era um sabor. 500 temperos para disfarçar tudo que é cheiro. Depois a gente foi conversar com a proprietária e falou, que o fornecedor dessa vez trouxe um animal meio grande. Grande? Não era grande, era velho. Mas para quem não conhece, né? Poucos compradores é outro mito, porque a gente vai aqui na nossa cidade, não tem carne no mercado para vender. Não tem, porque não tem quem produz carne aqui na nossa cidade para vender nos mercados. Cascavel, que é o centro maior, tem em todos os mercados? Não tem. E quando a gente acha lá no Atacadão, em algum mercado grande, é de longe. Não é de produtores da nossa região. E quando as pessoas querem começar a criar animais, também é difícil encontrar animais para vender aqui na nossa região. Não é todo mundo que tem animais para vender. Então, tem comércio? Tem. Então, é um mito, que tem poucos compradores. Que aqui difícil abate, que tem as glândulas. Não é verdade. É fácil, só a gente saber onde que está, tira, está resolvendo o problema. E o outro segredo é a carne. A idade do animal também, né, gente? Falta de incentivo público no cadastro da par. Até estava conversando com a Alexandre sobre isso. Que muitas vezes, e também falei lá em Santa Helena na palestra que eu dei lá, muitas vezes nós reclamamos do poder público e a culpa é nossa. E nós falamos, porque a prefeitura não faz reunião, porque a prefeitura não faz incentivo. Mas daí quando eles chamam lá da par para perguntar quantos animais tem na região, para ver se compensa eles contratar alguém, tem lá, pode até ter 50 propriedades registradas, mas tem quantos animais lá cadastrados?
Aí é erro nosso. Nós começamos o primeiro ano, nós também não cadastramos, nós não sabíamos. Quando nos falaram, a gente foi em busca. Hoje é muito prático, a gente faz pela internet. Então eu quero incentivar vocês a fazerem um cadastro na ADAPAR, porque através desses dados a prefeitura vai poder estar trazendo mais palestras, mais eventos, um treinamento, um curso. Como é que nós vamos chegar no baixinho e falar, você podia trazer um... Gente, vocês não fazem ideia. Na gestão anterior, eu incomodava o secretário de Agricultura. Eu falava para ele, vamos fazer alguma coisa na agricultura, porque eu sempre acreditei no potencial. Mas não tinha, não via-se os números de quantos criadores tem, quantos animais, quantos rebanho no nosso município. Por que trazer? Então vamos trazer numa área que tem mais animais. Então assim, cabe a nós essa parte. Se vocês conhecem pessoas da família que criam animais que não cadastraram, cadastrem. Incentivem em busca a fazer, não tem custo nenhum, não tem problema nenhum. É para informação para a gente conseguir que eventos como esse continuem acontecendo. Mito ou verdade? Ciclo rápido. A ovelha é de ciclo rápido, é verdade? Você comprou a ovelha bem nutrida. Estou falando isso, tem uma fazenda no Rio Grande do Sul que eles piquetearam tudo. Pasto de inverno, pasto de verão, sabe aquela fazenda modelo? 6 meses eles colocam as borregas com os reprodutores. 6 meses. Nós não fizemos isso, mas eles fazem. E estão tendo bom resultado. Nós escolhemos deixar lá dos 7 para 8 meses. Por quê? Porque eles sabem que eles têm pastagem, eles têm alimento, que a ovelha vai emprenhar e ela vai ter alimentação para ela e para o filhotinho. Porque se a ovelha emprenha e ela não tem a nutrição, ela vai abortar, porque o corpo dela vai entender o quê? Tem duas bocas precisando de comida. Vamos tirar aquele mais fraco e ficar mais forte. Primeiro eu, depois que eu estiver bem, eu vou gerar o filhotinho. 5 meses a ovelha emprenhou, 2 meses ela pode estar entrando no cio de novo emprenhando. Nós tivemos assim. E a ovelha criou gêmeos. Então acontece. Aí é lucro, aí é bom, né? Aí é vantagem, é gostoso. Alta demanda, tanto de animais genéticos quanto de animais para carne. A gente sabe que tem uma demanda. Baixo custo nas instalações, é o que eu falei antes. Não precisa ser instalação cara, não tem que ser instalação nova, não tem que ser tudo pintado. Ela tem que funcionar, ser funcional. Ter as repartições, ter as portinhas dos tamanhos, ter bastante baia para separar, para não acontecer igual aconteceu com a caminha maricota. Vários sistemas de direção. Você quer criar totalmente a pasta igual lá no Rio Grande, igual que eu vou criar antigamente? Pode ser. Você quer criar preso 100% confinado? Pode ser. Ovelha se adapta. Você quer criar semi-confinado? Pode ser. Então não é só uma regra. Essa é uma das vantagens também. Muito interessante. Alta convenção alimentar, que eu falei para vocês, é de 4 a 5 kg de matéria seca por quilo de peso vivo que o animal consome. De 4 a 5 kg que ele consome de matéria seca se transforma num quilo. Então é muito bom. Integração lavoura-pecuária, muitas pessoas fazem isso também, né? Nós lá na Cabanha do Vale não fazemos, mas é opção, é tranquilo. Rápido retorno do capital investido. Essa parte que é bacana. Se com 7 meses ela emprenhar, 8, 9, 10, 11, 12, 1 ano ela está criando. Com mais 5 meses, 1 ano e 5 meses, você está vendendo o filhotinho, é isso? Estão certo na conta? Está retornando dinheiro. Ou você está fazendo churrasco, está recebendo bem a família, está nutrindo bem a sua família, que a carne é saborosa, é nutritiva, pode passar, por gentileza. Então, muita coisa que a gente escuta é mito. E aí nós precisamos de informação para quebrar esses mitos. Carne de borrego, ela é rica em proteína de elevada quantidade. Ela contém 9 aminoácidos que nós precisamos obter e o nosso corpo não proporciona. E isso eu achei muito interessante, essa informação, a gente tem que divulgar. E ela contribui para o crescimento e reparação dos músculos, ossos e peles. Pode passar, gente. Então, por hobby ou por renda, não tem problema. A gente faz da ovinocultura, a gente está passando o legado para os mais jovens, né? As pessoas aí que estão passando o bastão da propriedade, a administração, ou preparando as futuras gerações. É uma ótima ideia. Tem um engenheiro que o pai dele faleceu, ele tinha uns 40 anos, eles eram de famílias já que tinham fazenda lá no Rio Grande do Sul, e ele não tinha plano de voltar para a fazenda tão cedo, o pai era jovem, mas antes do Covid o pai dele faleceu. E aí ele teve que voltar, e ele falou, o que eu vou fazer para os meus filhos não saírem da propriedade?
E aí ele falou para os 10, 12 anos, meus 2 filhos, e ele falou, filhos, nós vamos trabalhar com as ovelhas e tudo que produzir das ovelhas a renda é de vocês. Mas vocês têm que ir lá ajudar no dia a dia, né? Dar uma olhada, tratar, tudo. E os filhos se juntam ali ajudando. Passou uns 2 meses, o menino chegou para o pai e falou assim, pai, quando é que o senhor vai passar o gado para nós também? Então, esse não vai mais para a cidade, esse vai tocar a propriedade, ele pode ficar tranquilo que o filho vai dar continuidade. Então, tocando a ovinocultura, a nossa missão, produzir alimento. Ele estava falando aqui, o Alexandre estava falando antes das aves, gente, nós produzimos alimento, olha o tanto que o Brasil, o Paraná e o Brasil, produzir alimento é uma missão nobre. Aqui, os índices que mensuram, que medem a rentabilidade. Então, nós temos aquelas placas da nossa trilha da lucratividade. Se eu não conheço as placas, eu vou me perder. E aqui eu quero compartilhar com vocês os índices. Nós trabalhamos lá na Cabanha do Vale com estação de monta. Então, eu vou estar compartilhando com vocês o resultado da estação de monta que finalizou em abril. Aquela frase, vocês já conhecem aquela frase? O que não é medido, não é visto. E aí o dinheiro vai ficar em cima da mesa. Então, o que nós começamos a fazer? Eu faço a parte de anotar. É muito serviço, eu sei que é. Por isso que é bacana ter as mulheres aqui, estar junto, porque lá no dia a dia, quando um não pode, o outro está lá, está cuidando, está ajudando. E dividir as tarefas é muito importante isso. Mortalidade ao nascimento. Nós não tivemos nenhuma mortalidade ao nascimento nessa estação de monta. Diarreia neonatal, que é um problema também, não tivemos nenhum, já faz um bom tempo, porque daí a gente tem esses índices, cada estação de monta a gente vai acompanhando, opa, você fica alto, o que aconteceu, o que a gente fez de diferente, o que nós precisamos melhorar. Perdas por aborto, nenhum, porque já mexemos na estrutura, mexemos no manejo, sobrevivência ao desmame, 100% dos filhotinhos que nasceram chegaram ao desmame. Mastite pós-desmamar, nós tivemos um caso. Como eu não sabia se foi da estação, se ela teve problema na estação anterior que apareceu agora, ou se foi um problema que apareceu nesse período dessa estação de monta, eu conto como sendo dessa, porque foi agora, nessa que terminou em abril, que eu identifiquei o problema. Mortalidade de animal adulto, tivemos 2 mortalidades. Não é bacana, porque quanto mais baixo, melhor. Mas a gente tem que olhar os números para saber aonde que está ficando o dinheiro na mesa. Partos duplos, tivemos 6, tinha 24 matrizes, então foi 25% de prolificidade. E errar custa caro. É ciclo rápido, elas se recuperam rápido, mas errar custa caro, mesmo se for ciclo longo ou ciclo curto, não tem problema. Então, só vou pensar um minutinho. Então, esses índices, não é que vocês precisam ter tudo isso escrito, é que eu tenho esse tempo e eu organizei para isso. Todo ano eu faço esse balanço, toda estação de monta. Mas você está lá, você está sabendo quantos animais tem, quantos animais morreram, se está aumentando, igual eles estavam comentando ali antes dos casos de raiva, né? Que teve por que alguém teve e ele não teve? É uma hora a gente parar numa roda de chimarrão, pode passar. Uma roda de chimarrão, como eu coloquei aqui nessa foto, a gente está lá na pastagem, lá no piquete, por isso que o nome é Cabanha do Vale, porque é um vale. E aí a gente está lá e está conversando. Como é que nós vamos tomar decisão se a gente não sabe os números, não sabe aonde que está? Aonde que a torneira está aberta para a gente fechar? Então, por isso que a gente precisa ter um mínimo de um controle. Do plantio do milho para silagem, a manutenção da estrutura. Eu juntei todos os custos. Foi um trabalho assim, não foi de um dia, não foi de uma semana, mas eu fui fazendo todos os custos com a consultoria, com a mentoria que a gente teve. Porque sempre eu ouvia falar, que a gente ouvia falar, a ovelha não dá lucro. E aí nós entendemos que a ovelha dá lucro, aonde nós estávamos deixando dinheiro na mesa, aonde que a gente poderia melhorar, qual a quantia de animais para ter o valor certinho. Então, é possível, gente. O problema é que nós queremos logo chegar nessa parte do lucro sem entender o processo. E o meu projeto aqui hoje, a minha missão aqui hoje é mostrar para vocês que com o que a gente tem na nossa propriedade, aqui no nosso município, que é agrícola, que nós temos uma ótima condição climática, né? O nosso município, que eu digo, mas aqui na nossa região oeste do Paraná, né? A gente pode produzir e ter bons números, mas nós temos que levar a ovinocultura a sério, assim como as aves ali em grande escala. Se falasse para o meu avô é de 1910, já é falecido. Se falasse para ele que um dia eles iam criar aves em grande escala, num espaço reduzido, ele não ia botar fé, nunca.
dele. Hoje, para nós, é a coisa mais normal que tem. E eu acredito que vai chegar um dia que nós vamos conseguir fazer isso na agricultura. E nós que estamos agora começando, nós saímos na frente. Porque nós podemos aproveitar e ditar as regras, nós podemos olhar o que está certo e fortalecer a agricultura e tirar os mitos, né? Pode passar, por gentileza. Então, os 5 pilares, aquelas 5 placas da lucratividade. Nós vamos dominar esse jogo e aí nós vamos ter um bom resultado. Aqui na primeira foto vocês estão vendo o borreguinho que está mamando ainda, pastando junto com as mães. A gente cria junto com as mães, no pasto o tempo todo. Nós não fizemos mamada programada. No CRI, que eu comentei para vocês, lá uma ovelha que tinha acabado de parir no início desse ano, uma alemã lá do lado. Aqui tem 2, na verdade. Aqui dá para ver um pouquinho que o macho estava deitado aqui do ladinho e a fêmea estava chegando. Então, assim, são pequenas coisas que no dia a dia que a gente faz, dá a segurança, a tranquilidade para a gente continuar no campo. Assim como eles estavam falando das regras, da segurança lá dos aviários. Então, a genética, vocês escolherem uma genética boa, uma nutrição adequada, não precisa comprar, fala assim, porque tem que ser só comida cara, só ração. Não! A ovelha é ruminante, tem que ruminar, tem que ter pasto, tem que ter pastagem. Estrutura simples, mas que protege o animal, que dá um conforto térmico, que protege também de predadores. Um manejo adequado, conversar, explicar lá quem vai te ajudar a criar, se é uma adolescente que vai ajudar vocês na lida, se é a esposa, explicar o que vocês esperam. Pode ser evitado muita coisa. Sanidade também, né? Tá ali olhando no dia a dia, tá conferindo todo dia, tratou, dá uma olhadinha, ver como é que tá os animais, né? Medica, não deixa. Hoje é segunda, quinta-feira tem que ir consultar, eu vou na cidade e compro um remédio. Quinta-feira já era. Viu o problema? Identifica, medica o animal. O animal não sofre, você não perde dinheiro, não deixa dinheiro na mesa, o dinheiro fica no seu bolso. 1% melhor a cada dia, 365% melhor no final do ano. Então, isso é muito bacana. É a gente ter essa consciência que é possível com o que a gente tem melhorar. E começar a fazer planos já. Eu quero incentivar vocês a sair daqui hoje. Tem uma área lá que não está mecanizada, não está sendo utilizada para nada, não está rendendo bacana. Queria ovelhas. Comece a fazer plano, comece a imaginar já o churrasco. Atender a família, receber, mas se prepare para isso. Pode passar para a gente. Nós criamos uma trilha, em cima da nossa jornada, nós começamos a identificar as dúvidas das pessoas, né, o passo a passo, aquilo que nós não tivemos lá no começo, que nós quase desistimos, e nós organizamos. Passo 1, descobrindo se a ovinocultura é para mim ou não. Outro dia um amigo chegou para o Paulo e falou, eu quero criar ovelha, o que você acha? O Paulo olhou e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de animais, no geral? Você está preparado? Daí o Paulo falou, não é só gostar, você tem que amar os bichos. Porque bicho dá trabalho. Principalmente feriado, final de semana, datas especiais, né? Então, nós não chegamos falando que a pessoa vai criar ovelha. Vamos descobrir se isso dá certo para você, se é isso mesmo que você quer. Passo 2, qual o melhor sistema para criar? Passo 3, estrutura dos estábulos. O passo 4, cuidado com a matriz prêmio de filhotes recém-nascidos, porque se eu falar para vocês que é só comprar e deixar lá no pasto, vocês já viram que não é só isso, né? Tem uns detalhes aí. Manejo, desmama e engorda, que essa parte é bacana, é importante, que a gente está na reta final ali, a gente já começa a ver o resultado, já começa a falar, não, tá valendo a pena, vou continuar. Ou, acho que não vou continuar. E daí começa a vir as outras pessoas, os vizinhos, os familiares, por que você investe nisso aí? Por que você insiste nisso aí? Não dá retorno, não estou vendo retorno. E o passo 6, formação de custos. Então, quando alguém falar para você que não dá lucro, concorde com a pessoa. No começo, eu queria bater de frente, porque eu sabia que dava lucro. Depois eu parei e falei, é verdade, não dá lucro mesmo. Do jeito que a pessoa cria, sem saber quanto custa, sem ter preparar os custos, sem saber, não dá lucro mesmo. Nem vacina contra as clostridioses. Então, para que eu vou bater de frente e falar que dá lucro?
Agora, se a pessoa fala assim, dá lucro? Como que eu faço para ter lucro? Aí a conversa é outra. Então, é possível. Pode passar, por gentileza. Pode deixar. Uma pessoa apaixonada por ovinocultura cria bons animais. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente se dedica, como o pessoal fala na internet, o que você foca dá resultado. Mas uma pessoa apaixonada por negócios, que sabe que precisa, a propriedade rural, ela tem que dar lucro, ela tem que pagar as contas. Então nós vamos transformar isso em resultados. E resultados positivos, né, meus amigos? Tem que ser positivo. Pensando nisso, pode passar. Eu quero, tá aqui o meu telefone e eu vou fazer assim. Hoje à noite eu tenho um grupo, nós temos um grupo fechado de ovinos. Hoje à noite eu vou fazer um sorteio. Então vocês podem tirar foto e em casa vocês me mandem uma mensagem. Aí todos os que mandarem mensagem eu vou adicionar no grupo e vou fazer um sorteio e vai ganhar o passo do curso, o passo 1. Aquela trilha ali que eu fiz é um curso. Eu ainda não consegui gravar todos os cursos, estou esperando agora as férias escolares, vou gravar todos os outros passos. Mas o passo 1 eu já vou fazer o sorteio e vou passar, tá bom? E pode passar mais um, por gentileza. Então, para melhorar a lucratividade, os amigos que já criam ovelha, que vieram aqui, que estão aqui até o final, deixa eu falar para vocês. Identifica o problema. Qual que é o problema que vocês vão atacar agora? Identificou o problema? As matrizes não estão emprenhando, os filhotinhos que estão muito leves, a desmama que não está nascendo muito, mas não está chegando na desmama. Identifica o problema. Coleta os dados, que é o que eu fiz ali. Analise, pare um dia e conversa com o cônjuge, ou com o veterinário, também é muito bacana, né? Com os técnicos que atendem lá a propriedade. Analise os dados, vê o que você fez, o que você não fez. Escolha a melhor opção. Aquilo que nós fizemos lá nos cachorros malemano, tivemos um problema. Qual que era a nossa opção? Parar, fora de cogitação. A outra opção, cerca, novinhos. Arame tudo esticado, não tinha um pelo no arame, não tinha um sinal. Não sei se o bicho pulou, também não achamos. Olhei em cima dos palanques, não achamos por onde esse animal entrou. Então, qual era a terceira opção? Sistema de proteção. Qual que era o mais viável? Cães de proteção. Foi esse passo a passo que nós fizemos. Decisão e acompanhamento. Esse é o segredo da lucratividade. Eu acredito que na ovinocultura, na bovinocultura, em qualquer rebanho, com as aves, esse é o problema. Essa é a solução do problema. Aqui estão as nossas redes sociais, os animais lá no CRIP, a maricota quando era bebezinha ali que eu estava dando mamadeira, e aqui também lá no dia a dia dos manejos. Muito obrigada e vamos criar ovelha porque é muito bom, é fácil e a carne é uma delícia. Obrigado, Cláudia. Estamos aí cheios de informações também, né, sobre a atividade.